cuidados com a saúde bucal que o idoso deve ter? E quais são os problemas mais frequentes relacionados a isso? Esse é o assunto do Depois do Jeans, que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Helenilde Guerra, dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, periodontia e implantodontia. Doutora, obrigada pela participação no programa. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas que acometem os idosos, né, relacionados a essa parte dos dentes. O que acontece de mais frequente em problemas em idosos com envelhecimento? Com o envelhecimento, normalmente os idosos, por não ter tido um acompanhamento na sua infância, ou talvez não tiveram condições financeiras, ou mesmo uma orientação em relação à prevenção dos dentes, né, perderam os dentes às vezes muito cedo, ou especialmente por falta de informação, né, e isso gerou pessoas hoje, né, com ausência dos dentes. Outra situação que nós temos também é, às vezes por acidente, né, as pessoas perdem os seus dentes por processos inflamatórios que não foram acompanhados em momentos que deveriam fazer o acompanhamento e chegam na sua idade, não só do idoso, mas numa idade adulta, já com algumas falhas dos dentes. E isso acarreta sérios problemas que ao longo dos anos geram um desequilíbrio, né, na função mastigatória. Alguns dentes se movimentam, porque nada é estático no nosso organismo. E quais são os cuidados que esses idosos têm que tomar já, né, nesse momento da vida, que vão minimizar esses problemas, essas consequências? Já que eles se encontram com algum problema, muitas vezes eles não têm muita orientação. Às vezes passam boa parte da sua idade idosa com insuficiência mastigatória, alimentação insatisfatória, por falta de orientação. Hoje, felizmente, nós estamos num momento interessante na odontologia, né? Onde os recursos são imensos. Nós temos recursos tanto para aquelas pessoas que não têm dentes, como pessoas que perderam parte dos seus dentes e têm condições de fazerem tratamentos excelentes, né? Tanto devolvendo dentes perdidos de uma forma parcial, ou às vezes total, seja ela com uma prótese total ou mesmo reabilitando com implantes. Então, nós realmente estamos no melhor momento da odontologia. E o que esse idoso pode fazer hoje, além de procurar o tratamento, para conservar aqueles dentes que ainda são saudáveis? Aqueles que usam próteses totais, né, é interessante que eles vejam como elas estão, porque às vezes eles já as usam por mais de 5 anos ou às vezes 10 anos e tem uma insuficiência mastigatória, porque uma prótese total ele perde 70% da eficiência mastigatória, né? E outro fator bastante curioso e que é interessante o idoso observar é a questão do uso da prótese durante muito tempo. Às vezes ele colocou essa prótese há um tempo atrás e de repente essa prótese ficou machucando, cria lesões ou traumas intraorais que são bastante nocivos e que ele não tem consciência disso. Ele pensa que é igual um sapato apertado, ou seja, não, faz calo mesmo, é assim mesmo, né? E esses, entre aspas, calos intraorais levam a lesões silenciosas e essas lesões silenciosas elas podem sofrer transformações malignas, que às vezes a gente encontra pessoas com lesões silenciosas, com pequenas hiperqueratoses, né, que são manchas brancas no interior da boca, ou às vezes que são perigosas, úlceras, indolores, né, e que de repente são necessários biópsias para você examinar o que está ocorrendo ali. A gente depara muito, né? Eu mesma já deparei com situações de lesões por hábito de morder a bochecha. Às vezes o paciente já é fumante, que predispõe o alcoolismo também, ou a pessoa que tem um hábito, né, frequente de bebida alcoólica, e ele tem uma prótese que está machucando. E aquela lesão, ela é tratável desde que numa fase inicial. Então,
Então a pessoa tem que procurar com frequência, assim. E a responsabilidade nossa, cirurgiões, né, e dentistas clínicos, é analisar fazer um exame geral, né, um exame preventivo até, porque como são lesões silenciosas, nós podemos encontrar em momentos que são tratáveis. Existem momentos que o processo já evoluiu ao ponto do tratamento ser mutilante, como por exemplo hemimandibulectomia, em carcinomas espinocelulares no rebordo alveolar, ou mesmo na mucosa jugal, né, no interior da boca, que às vezes são cirurgias bastante agressivas, com esvaziamento cervical ganglionar, com tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, né? O idoso que faz uso da prótese, ele deveria então fazer essas manutenções frequentes? Periódico. Na minha opinião, todas as pessoas deveriam fazer uma visita no mínimo durante independente da idade. 6 meses, independente da idade. Claro que tanto o idoso como hoje nós estamos num momento bastante interessante, tanto para o jovem quanto para o idoso, né? Porque nós estamos no momento da prevenção. E para o idoso nós temos N recursos reabilitadores, né? Desde a implantodontia, cirurgias com enxertos, né? E o idoso que ainda tem dente saudável, ele pode ainda continuar cuidando dos dentes saudáveis e fazer um tratamento, de repente, para repor os que não estão tão bons? Existe a possibilidade de envelhecer ainda tendo os próprios dentes? Ou isso não é possível? Com certeza. Nós encontramos muitas pessoas que têm vários dentes na boca em condições excelentes, né? Que às vezes perderam um ou outro, ou parcial, mesmo com perdas parciais. Nós temos recursos excelentes, como cirurgias de enxertos, cirurgias periodontais, que o próprio nome já indica, é o periodonto, ou seja, é o suporte dos dentes, onde ele vai tratar do que sustenta os seus dentes, que é o osso e a gengiva, né? Então, as cirurgias, o número de recursos hoje cirúrgicos, né, e preventivos são imensos. E a saúde da boca hoje tem a ver, está relacionado com a forma como essa pessoa cuidou dos dentes durante a vida? Com certeza. Existe a prevenção, ela é um fator que é bastante interessante, os cuidados, como foram os cuidados dessa pessoa. Mas existem também fatores genéticos associados. Existem pessoas jovens ou que chegaram na idade idosa e que já perderam todos os seus dentes, mas que vem de uma forma progressiva, que a gente chama de doença periodontal. E que muitas vezes ele tem uma predisposição genética relacionada a isso, ou seja, a gente não explica muito bem isso. Algumas pessoas perdem os dentes muito cedo por doença periodontal. E essas pessoas, elas precisam de tratamentos mais frequentes do que outras pessoas. Então, as doenças, elas são variáveis. Cada pessoa responde de acordo com o seu organismo de diferentes maneiras. Alguns amolecem os dentes, outros gastam os dentes, né? Outros com dores orofaciais ou dores de cabeça. Então, os sintomas são os mais variados. Isso está muito ligado à particularidade individual de cada pessoa. Doutora, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos para falar sobre as dificuldades do dia a dia e os tratamentos que estão relacionados com essa área. Ok. Não saia daí, a gente já volta. O programa está de volta falando sobre a evolução da odontologia na terceira idade. Doutor, em relação às dificuldades do dia a dia que esse idoso que apresenta problema ortodôntico ou problema dentário tem, quais são essas dificuldades? Bom, para o desdentado total, a maior dificuldade é conviver com uma prótese total, né? O sonho dele é ter dentes de novo, né? Então essa é uma dificuldade tanto do ponto de vista funcional, né, da ineficiência mastigatória, como do ponto de vista estético, né? Ele gostaria de sorrir, ele gostaria de ficar mais tranquilo em relação
ao uso de uma prótese ou mesmo o sonho de ter dentes de novo. Como é que a pessoa sabe que não tem essa boca saudável, que ela não está naquele momento com a boca da forma como deveria? Geralmente ele sabe pelo fator odor, né? Geralmente ele se apresenta com odor, sangramento ou um gosto diferente. Alguns queixam que está coçando. Existe cor da gengiva diferente? A sensação de coçar, né? Isso geralmente é indicativo, coceira na gengiva, indicativo de processo inflamatório crônico, né? E como eu já disse, sangramento, processos, odor, né? Pode inchar, existe assim... abscessos podem apresentar também. Então, mas geralmente no idoso é muito comum processos inflamatórios crônicos que já vêm ao longo dos anos e que geram a perda dos dentes, né? E o que tem de mais frequente como problema dentário à medida que a pessoa vai envelhecendo? Esses processos inflamatórios crônicos, né? Por doença periodontal ou mesmo por ausência de dentes ou por tratamentos anteriores que às vezes precisam ser revistos, né? E outro aspecto também é em relação a recessões gengivais ou quando a raiz do dente vai ficando exposta. Existem cirurgias corretivas que você pode melhorar do ponto de vista estético, sensibilidade, né? Isso gera sensibilidade ao beber água, né, ao frio, e a dor ao calor geralmente é porque já tem um problema já endodôntico, ou seja, no canal do dente, que é preciso ser visto também. Processos infecciosos intraósseos, que muitas vezes ele está ali crônico, podem desenvolver cistos também nos maxilares, que é importante uma avaliação geral, um exame radiográfico, porque muitas vezes a gente encontra lesões silenciosas, com processos císticos que vão distendendo, né, no interior do osso e que ele é assintomático, mas então, que precisa de cirurgias. Um problema na boca pode ser um agravante para um problema maior? Sim, por exemplo, quanto mais tempo ele deixar um problema, maior sequela ele terá, né? Então, para reabilitar um paciente em fase avançada, é muito mais difícil. Por exemplo, um paciente que tem um problema periodontal progressivo, se ele não cuida, ele vai perdendo o osso. O que acontece com a perda do osso? Até para reabilitar com implantes é mais difícil. Aí é necessário que ele passe por várias cirurgias ou cirurgias reconstrutivas para que ele possa ter dentes de novo. E essa pessoa, ela consegue, depois dos tratamentos, voltar a ter uma qualidade de vida adequada em relação à mastigação ou à dor, né, que vai sumir? Com certeza, né? Então, o tratamento devolve, tanto do ponto de vista funcional como estético. É claro que com limitações. É importante que no planejamento, a gente, no diagnóstico e planejamento, a gente identifique a condição que ele se encontra e quais são os recursos, para não criar também expectativas irreais no tratamento. Porque o número as opções de tratamento são imensas, mas é importante que ele saiba quais são as limitações de cada caso e quais são os recursos para cada caso. E existe também a necessidade de orientações para o cuidado com a boca desse idoso? No sentido assim, esse idoso ele pode escovar o dente como escovava quando era jovem? Existe uma cerda diferente da escova? O que tem de especial ou não existe nada de especial para esse cuidado? Para o idoso, né, normalmente eles usam substâncias que ajudam a segurar a prótese, como corega, né, que são últimos recursos que eles usam na utilização da prótese total, né? Acho que tem que dar uma parada. Acho que quero interromper. Para a saúde bucal, é sempre bom manter os cuidados normais. Quais são os cuidados normais? Uma escova macia, né? Uma pasta de dente menos abrasiva possível e os cuidados diários quanto ao uso do fio dental. Alguns pacientes precisam usar escovas, como já tem perdas de dente, às vezes escovas interdentais, ou já perderam um pouco o suporte ósseo e às vezes criam espaço entre os dentes que requerem escovas especiais, como escova interdental, escovas unitufo, que aí vale a pena
uma visita a um profissional que oriente como uma escovação adequada, né, para aquela situação específica. Ou pacientes que usam uma prótese, seja ela removível ou seja ela fixa, cuidados especiais para cada caso. Por exemplo, um paciente que já fez uma reabilitação com implantes, às vezes tem uma dificuldade maior na higienização, o uso de passa-fios debaixo dessa prótese, fios específicos, como fio superfloss, que você pode usar debaixo da prótese para eliminar resíduos. E tudo é orientado pelo dentista, né? E limpezas periódicas também, né? Como o uso de ultrassom para remoção de tártaros, jato de bicarbonato, isso já é com o profissional, né? Mas o diário é a escovação diária com pasta o menos abrasiva possível, né? E menos irritante para intraoral, né? Isso vai... E saber usar, porque é diferente de você usar de qualquer jeito, né? Ou uma escovação muito rápida. É importante que qualquer pessoa, ela tenha o momento dela que ela vai higienizar corretamente os seus dentes. Com tempo, né, para fazer, né? Às vezes a gente fala, tem que escovar todas as vezes que você come. Isso às vezes é um pouco irreal, né? Uhum. Quase ninguém faz isso, né? Mas pelo menos uma vez por dia, antes de dormir, ter um cuidado específico, né, quanto ao uso da fita dental, uso de uma escovação mais criteriosa, seguindo todos os dentes numa sequência que vale a pena o profissional o oriente como fazer isso diariamente, que vai prevenir inúmeros problemas, né? Ok. Doutora, nós vamos para o pequeno intervalo. Na volta falaremos sobre os tratamentos e o que tem de novo hoje em dia. Ok. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos falando com o Dr. Helenilde Guerra sobre implantodontia. Doutora, em relação aos novos tratamentos para implante dentário, o que tem hoje de recurso mais novo tecnológico? Como eu disse anteriormente, nós estamos numa era bastante interessante na odontologia. Nós pegamos uma fase excelente na profissão, que é o recurso da implantodontia. E esse recurso foi um achado, na verdade, né? Foi descrito por Brené Mark há mais ou menos 50 anos atrás. E antes disso, várias coisas foram tentadas, como implantes agulhados, justa-ósseos, que eram desastrosos do ponto de vista de resultado para esses pacientes. E hoje não. Hoje nós estamos realmente numa fase onde os recursos são imensos, onde você consegue, né, através da reabilitação com a implantodontia e a prótese e os recursos cirúrgicos existentes e desenvolvidos, devolver o mimetismo, ou devolver o sorriso das pessoas, né? E demora muito esse tipo de tratamento? Em quanto tempo a pessoa consegue, por exemplo, fazer um implante dos dentes? Então, no início, o protocolo cirúrgico, você esperaria aproximadamente uns 6 meses depois da implantação, né? Ou seja, depois da colocação do implante para colocar o dente. Só que esses conceitos vêm mudando como toda a ciência muda, né? Hoje nós temos os conceitos da carga imediata, onde um desdentado total, por exemplo, você pode colocar aí 5 implantes na mandíbula e 6 implantes na maxila e colocar 2 próteses parafusadas, que são chamadas próteses protocolo, que foi descrita já há mais de 50 anos com sucesso mundial, né? Então, assim, são tratamentos bastante rápidos, que aproximadamente uma semana o paciente já sai mastigando, né? É só fazer o acompanhamento depois. É claro que tem limitações, né? Isso não vale para todos os pacientes. Isso é possível, né? Dependendo da condição local, né? Da boca do paciente, da condição óssea, da condição cirúrgica, né, das condições físicas. Então nem todo mundo pode fazer. Por exemplo, o paciente tem uma doença crônica. Existem contraindicações. As contraindicações, elas são de 2 tipos. São as contraindicações absolutas
e as contraindicações relativas. As contraindicações absolutas é aquela que o paciente não pode fazer enquanto não tiver liberação do seu médico, né? Ou seja, às vezes que contraindica mesmo fazer, que são raras essas contraindicações absolutas, né? Às vezes um paciente que já está numa idade, já uma fase ruim, por exemplo, em tratamentos quimioterápicos, que às vezes cai a resistência, e as contraindicações relativas está relacionado mais à condição do paciente no momento. Por exemplo, paciente hipertenso, né? Ou um paciente que ele teve uma AVC e que está contraindicado, ele tomando medicamentos anticoagulantes, que enquanto o médico não libera ou não suspende alguma medicação para que... Então, você vai avaliar o risco, né, do paciente, risco cirúrgico. E isso, geralmente, você decide isso junto ao médico que acompanha, né, do paciente que acompanha. E essa cirurgia, ela é muito agressiva? Ela demora? É uma anestesia local? As cirurgias de implante, elas não são agressivas, né? Elas são cirurgias tranquilas, que são feitas a nível ambulatorial. Como eu disse, depende da condição do paciente. Existem alguns pacientes que às vezes requerem que essa cirurgia seja feita a nível hospitalar. Agora, pacientes que não apresentam osso, né? Ou seja, com a idade ou com as situações que ele passou de doenças ou de acidentes e que perderam suporte ósseo e ele precisa devolver esse suporte ósseo para que se instale implantes, aí são necessárias cirurgias que a gente chama de cirurgias reconstrutivas, que dependendo da cirurgia, ela é feita a nível ambulatorial, né, ou a nível de consultório, ou com acompanhamento médico. Mas tem cirurgias, por exemplo, enxertos ósseos que você utiliza outras áreas doadoras, como crista ilíaca, calota craniana. Então são outros ossos. Outras áreas doadoras para enxertia intra-oral para devolver o arcabouço. Porque às vezes ele perdeu tanto e ele não tem osso no interior da boca. Então existem esses recursos, onde você tira, né, da calota craniana, aí o neurocirurgião tira o osso e você implanta, né? Ou o ortopedista tira do ilíaco e você reabilita, né? Você devolve o arcabouço ósseo primeiro para depois você instalar os implantes. Então existe um tempo de espera aí de 4 meses, né? Você pode instalar também implantes temporários, que a gente chama, para fixar uma prótese, para que ele não fique sem a prótese nesse período. Para que consiga comer, se alimentar. Isso, e para depois ele instalar os implantes definitivos. Ou seja, então nós realmente estamos num momento bastante interessante na odontologia, onde os recursos são imensos, né? Desde cirurgias de levantamento de seio maxilar, onde a pessoa perdeu, não tem altura óssea, você coloca osso no interior do seio maxilar para ganhar altura, para você poder instalar implantes. E outro recurso também, que foi descrito recentemente, uns 15 anos atrás, são os implantes curtos, né? Que previne, às vezes, algumas cirurgias mais agressivas reconstrutivas. Em vez de você instalar um implante de tamanho regular, que a gente chama um comprimento aí de 10 milímetros a 15, 16 milímetros de comprimento intraósseo, isso. Em vez de você instalar implantes longos, você instala implantes curtos. Inclusive, nós fizemos um estudo, né, em humanos de instalação desses implantes curtos e o resultado é bastante excelente, é bastante interessante e previne essas cirurgias agressivas reconstrutivas, né? Então, os recursos realmente são bastante interessantes, né? Para aquelas pessoas que desdentados parciais. Então, né? Isso que eu ia perguntar. O idoso, ele tem que tirar todos os dentes? Ou ele pode fazer o implante em determinado local e continuar com os dentes naturais? Porque às vezes a gente vê idosos que são que tem indicação talvez, ou enfim, que são influenciados para arrancar todos os dentes. E fica aquela dúvida, será que realmente eram todos os dentes que precisavam? Não, aí a questão é o seguinte, é necessário planejamento adequado, né? Então você tira a radiografia, vê como radiografia ou tomografia, faz o exame de imagem e o exame clínico, avalia a condição local,
qual é a condição geral, né, da função desse paciente, qual é o suporte ósseo desses dentes. Mas geralmente não é preconizado a extração desses dentes. Na verdade, nós sempre zelamos em conservar os dentes dos pacientes, né, e reabilita as áreas que precisam ser reabilitadas. Quando é necessário extração de todos os dentes, é porque ele já perdeu aproximadamente 2/3 do suporte ósseo, ou seja, o dente já tem mobilidade ou já não oferece condições mais de serem mantidos. Aí sim, extraem os dentes e instalam implantes, mas nunca instalamos implantes em dentes que podem ser preservados. Sempre nós buscamos preservar o que ele tem. E para a gente finalizar, quais são os cuidados que esse paciente tem que ter, esse idoso que fez um tratamento com implante, para que ele conserve aquele local, aquele implante por muito tempo? Como a visita periódica de pessoas com dentes ou sem dentes ou com implantes, ela tem que ser regular, porque quanto à higienização adequada e cada situação ele tem que ter um cuidado específico, né? Como nós comentamos no início, uma visita periódica, né, pelo menos a cada 6 meses, para que ele mantenha saúde, para que se observe, da mesma forma que perde-se dente, perde-se também implantes. Então é preciso que os trabalhos também no planejamento, eles sejam planejados de acordo analisando o custo-benefício. Ou seja, qual é o custo disso e qual é o resultado disso a longo prazo. Nós sempre buscamos tratamentos que tenham um prognóstico satisfatório a longo prazo, que dê realmente uma condição satisfatória, tanto do ponto de vista funcional, fonético e do ponto de vista estético para o paciente. Ok. Então, esse deveria e deve ser o nosso objetivo, né? Devolver saúde, função e estética, para que essas pessoas possam realmente ter uma qualidade de vida satisfatória. E muitas vezes as pessoas projetam a sua felicidade ali, nos dentes, né? Isso. E nós, de certa forma, podemos contribuir um pouco com isso. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá.